Agora sim. Que a paz e a graça do Senhor continue com todos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é Você é Especial. Mas antes eu queria me apresentar, para quem não me conhece. Queria falar um pouquinho de mim. Meu nome é esse que está aí, Gustavo Marques de Azevedo. Minha idade é 21 anos. A cidade que eu nasci... acho que não foi aqui. Faculdade... Acho que eu não coloquei também, né? Minha profissão. Também não tá lá. Desculpa, irmãos, eu acabei... Minha especialidade. Calma aí. Acho que também não tá aqui. Meus cursos, né? Eu fiz um curso do que mesmo? Acabou não indo aqui também. Irmãos, minha faculdade, meu TCC, né? O que eu fiz de trabalho... Onde eu nasci, qual o meu trabalho, o que eu faço, meus cursos, meus títulos, minha posição, na verdade não importa. Nada disso importa porque a gente vai falar aqui hoje. E na verdade eu não esqueci as coisas, né? Foi intencional. Fiz isso para a gente refletir aqui. Qual foi a sua expectativa quando eu falei o que eu faria, né? Quando eu iria falar o que eu sou. Você ficou curioso para saber o que eu era? O que eu tinha de formação, o que eu tinha de conhecimento. Achou que ia ser importante saber minha profissão, minha faculdade, meus estudos. Existem muitos títulos, né, aqui no mundo hoje. Nós temos aí alguns exemplos: juiz, médico, delegado, deputado, presidente da empresa. E nós olhamos esses títulos aqui como esse exemplo e falamos: juiz, esse é o cara, né? Médico, importante. São títulos importantes para o mundo, né? Essas pessoas são consideradas importantes. Nós, às vezes, também olhamos para essas pessoas e falamos: esse é o cara. Todo mundo, às vezes, quer chegar lá, quer ser olhado como essas pessoas importantes. Quais são os seus? Quais são os nossos? O que nós temos de qualidades, de conhecimentos? Não existem só títulos no mundo, né? Existem alguns títulos na igreja. Pastor, bispo, presbítero, que querem dizer a mesma coisa, diácono. E esses títulos são importantes. Na igreja, a Bíblia nos ensina como escolher essas pessoas. É muito importante que tenha essas pessoas na igreja. Mas nós estamos falando aqui de almejar esses títulos. Qual a importância que nós damos para esses títulos? Será que nós, às vezes, não estamos olhando mais para as pessoas, para os títulos, para o que elas são? Hoje em dia chamam até as pessoas de apóstolos, né? Nós vemos por aí, apóstolo de tal. E nós sabemos que os apóstolos foram aquelas pessoas que iniciaram a igreja e hoje não tem apóstolos. Tem apóstolos, apóstolas, pastoras, pastores, e as pessoas dão muito valor a esses títulos. Às vezes está lá, palestra do fulano de tal, né? É mais importante quem está falando do que o que a pessoa está falando. E quais são os problemas de nós olharmos muito para esse conhecimento, para esses títulos, para essas marcas que as pessoas têm? Às vezes nós estamos prestando demais atenção nas pessoas e menos em Jesus. Às vezes nós estamos mais preocupados com o conhecimento dessa pessoa, com os títulos, com o que o mundo fala dela, do que em Jesus em si e do que com a palavra. A cobiça, o desejo de ser reconhecido. Às vezes nós queremos demais esses títulos. Estamos com foco mais no cargo do que em si, no que a gente faz. A Bíblia nos fala um pouquinho sobre isso em Lucas 14. Lucas 14, versículo 7. Que está o 17, mas na verdade é o 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar.
Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqui a Bíblia nos dá uma dica para quem quer ser importante, para quem quer ser importante no reino de Deus. Se humilhe, né? Sirva, faça os trabalhos menos visíveis, né? Uma ilustração que o irmão conta, que é um exemplo, né? É que pelas igrejas, às vezes é muito difícil nós vermos uma briga para ver quem vai lavar o banheiro, né? Não, deixa que eu lavo o banheiro. Não, eu vou lavar o banheiro. Não, vou ficar muito chateado com você se você não deixar eu lavar o banheiro. Mas é muito fácil nós vemos brigas por aí para ser o líder da igreja. Nós vemos até divisão da igreja. Não estou dizendo em relação à congregação daqui, mas digo no geral. É muito comum nós vemos isso no mundo. As pessoas estão muito brigando, disputando cargos, disputando liderança. Mas existe um outro problema. Quando nós olhamos demais para os títulos, para os cargos, nós podemos às vezes não se achar capaz. Mas eu não tenho nenhum título, não sou formado em nada, não fiz um curso de teologia, não fiz nada. O que eu posso fazer? Tanto no mundo quanto para Deus. Nós às vezes não se achamos importantes, não nos achamos especiais, nós não nos achamos capazes de fazer o trabalho de Deus. Em João 3, vamos abrir nossas Bíblias, nós temos um exemplo aqui com as atitudes de Jesus. João 3, nós vamos olhar só o contexto dessa passagem. Os irmãos puderem depois leiam com calma em casa. Mas aqui no capítulo 3, Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Quem eram os fariseus? Eram homens muito importantes. Eles tinham uma conduta moral irrepreensível. Eles conheciam de cor a lei. Eles eram muito importantes para os judeus. Jesus estava lá, falando com ele. E aqui nesse discurso, é quando ele fala aquela passagem muito famosa, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ensina o fariseu e mostra qual que é a realidade para ele. Depois disso, depois de conversar com uma pessoa muito importante, Jesus segue sua viagem. Jesus estava na Judéia e precisava ir para a Galileia. Aqui no capítulo 4. Vamos ler os primeiros versículos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Entre Judéia e Galileia existia uma outra província, a província de Samaria. Normalmente os judeus davam a volta. Eles não passavam por dentro de Samaria por causa das rixas que eles tinham entre os judeus e os samaritanos. Mas aqui no versículo 4 diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Nós vamos descobrir no contexto dessa passagem. Jesus tinha um plano. Vamos continuar a leitura. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Por volta da hora sexta quer dizer que era por volta do meio-dia. Uma mulher samaritana estava ali. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Era incomum naquela época uma mulher ir sozinha buscar água nesse horário. Provavelmente era uma mulher desprezada pela sociedade. Nos versículos seguintes, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com a que tirar,
e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jogar para a vida eterna. Jesus aqui apresenta uma nova água, né? Ele traz a mensagem para essa mulher samaritana. Ele perde todo um tempo para conversar com essa mulher que era desprezada pela sociedade. Desprezada, nós vamos ver um pouquinho mais à frente ainda por quê. No versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu uma mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora não tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus aqui mostra para essa mulher que ela era uma pecadora. Antes mesmo dela falar, ele comenta sobre essa vida que ela tinha, que era uma vida de adúltera, né? Ela já teve vários maridos e estavam com um que não era. Muito possível, era por isso que ela estava sozinha naquele horário. Naquela época, era comum que as mulheres fossem ao poço e ali era uma reunião social, era um momento onde elas se encontravam, conversavam sobre os filhos, sobre tudo que elas tinham de comum, né? Ah, você recebeu lá minha mensagem no WhatsApp, você viu lá? Não, não vi. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Mas elas tinham outras conversas que eram da época, né? E essa mulher estava sozinha, desprezada. Mas Jesus foi lá conversar com essa mulher. Mais adiante, vamos ver no 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus anuncia aqui para essa mulher a coisa mais importante, que ele era o Cristo que veio salvar a terra. Uma mensagem muito bonita que Jesus traz a essa mulher. E o que essa mulher faz então com essa mensagem? Ela era uma mulher, como nós já dissemos, desprezada, estava sozinha, tinha muitos pecados, possivelmente estava fugindo ali, né, de um contato mais social, para as pessoas não ficarem falando: aquela mulher lá que tem 5 maridos, que está com outro que nem é marido. Mas o que ela faz quando ela conhece a Jesus e vê a mensagem dele? Mesmo sendo uma pessoa não importante, uma pessoa desprezada, ela vai e anuncia aos homens daquela cidade. Versículo 28. Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quanto à mulher, deixou seu cântaro. Ela tinha ido para quê lá mesmo? Para pegar água. Mas ela esqueceu o cântaro que ela usou para pegar água. Ela conheceu algo muito mais importante. Isso indicava também que ela queria voltar para lá. No versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa mulher, tão desprezada, fez com que muitas pessoas crescem em Jesus. Às vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas vão achar de nós, com o que o mundo vai achar de nós quando nós falamos de Jesus, se não vai nos achar caretas, bobos, chatos, e nós estamos preocupados em anunciar a palavra. Essa mulher tão desprezada, ela teve coragem, anunciou a Jesus, e muitos creram no testemunho dela. A quem que Jesus valoriza? Vamos olhar mais em alguns versículos. Lucas 8, 20, 21. Lucas capítulo 8, versículo 20. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te.
Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quem aqui, olhando a Bíblia, olhando a época que Jesus vivia, não deve ter pensado: como deve ter sido bom viver ao lado de Jesus? Ver ele pessoalmente, conversar com ele, andar com ele. Mas que honra que essas pessoas tiveram, né? Como foi especial andar ao lado de Jesus. Mas aqui Jesus nos mostra que nós também somos muito especiais hoje. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de ouvir e de praticar. E Jesus não vai dar um valor maior para a mãe dele, que foi na época para os irmãos, mas sim um valor para todos aqueles que obedecem. No capítulo 11, versículo 27... Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e lhe disse: bem-aventurada aquela que te concedeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mais uma vez, Jesus mostrando quem é importante realmente para ele. Quem é importante no reino de Deus são aqueles que o obedecem. A mulher aqui estava praticamente idolatrando a mãe, né, de Jesus. Nós vemos muitas pessoas que fazem isso, né? Parece que tem uma religião que consideram praticamente um ídolo, né, Maria? Mas Jesus aqui mostra para ele quem é importante. São aqueles que ouvem e guardam a palavra dele. Nós vemos então que não é sobre o que nós somos aqui. Não é sobre nossos títulos, sobre a nossa profissão, não é sobre o nosso conhecimento, não é sobre o que o mundo vê de nós. Não é sobre o que a gente conquista aqui, mas sim sobre Jesus. Tudo que nós vemos aqui, que nós vivemos aqui, toda essa comunhão que nós temos, todo esse estudo é sobre Jesus. Jesus te torna especial. Não é o mundo que te torna especial, não é o que as pessoas olham. Jesus nos torna especial para fazer o trabalho mais bonito que possa existir nessa terra, que é anunciar a palavra dele. E todos podemos fazer isso. Desde lá um fariseu, que era o mais rico, até a mulher que ele encontrou no poço, que era desprezada. Jesus nos torna especiais para ser chamados filho dele, filho de Deus. Nós somos muito especiais para Deus. 1 Pedro, capítulo 2, nós vimos um pouco mais que nós demos hoje na aula, lemos hoje na abertura também, sem combinar o da aula. E nós vemos que nós somos muito especiais. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Basta nós obedecermos e ouvirmos a palavra dele. Em nome de Jesus, amém.